Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo de SQL. Na primeira parte nós vimos como inserir, alterar e excluir os dados das tabelas do banco de dados e vimos algumas consultas mais simples. Agora nós vamos dar continuidade vendo algumas consultas um pouco mais complexas. Novamente peço para vocês se inscreverem no nosso canal e curtirem os nossos vídeos. Vamos lá? Então agora nós vamos continuar o conteúdo de SQL e manipulação de dados. No primeiro vídeo nós criamos um banco de dados acadêmico, inserimos dados, vimos como excluir e alterar esses dados. Depois nós criamos um banco com diversos dados já e fizemos algumas consultas mais simples. E agora nós vamos continuar com consultas um pouco mais complexas. Primeiro recurso que a gente vai ver agora são as funções de agregação. O que são as funções de agregação? Elas permitem calcular informações e com base em algum agrupamento de dados. As funções existem diversas funções de agregação. As mais comuns que nós vamos trabalhar vão ser a AVG para média, count para contagem, max e min para o máximo e mínimo e sum para somar. Aqui nós temos um exemplo, o mais simples possível de usar uma função de agregação é select a função de agregação from tabela. No caso desse exemplo aqui, a gente usou count asterisco. O count é a única função que eu posso colocar asterisco, porque ele só faz contagem. No caso das demais funções, eu tenho que colocar o nome da função em cima de um campo numérico, por exemplo, sum e um campo numérico para fazer a soma em cima dos valores daquele campo. Aqui tem um exemplo para a gente pegar a maior média dos alunos. Select max média from aluno. Vamos executar essa aqui para a gente ver o resultado. Então, a maior média é 85. Contudo, a maneira mais útil de usar essas funções de agregação é fazendo agrupamento em cima de outros campos. Esse exemplo que a gente viu seria o agrupamento, seria a tabela como um todo, né? E agora, fazendo o agrupamento em cima de outros campos, para cada combinação de valor desses campos, eu tenho um agrupamento e a função calcula em cima desse agrupamento. Como que a gente faz dessa maneira? Select os campos que eu quero agrupar, a função from tabela, where se eu tiver alguma condição, group by os campos que eu vou fazer o agrupamento. Normalmente a gente coloca os mesmos campos aqui em cima, a gente coloca aqui embaixo que vai funcionar perfeitamente. E se eu quiser, também posso colocar um having em cima dessas funções de agregação. O having funciona de forma similar ao where, só que o where eu coloco condições em cima dos campos e o having eu coloco condições em cima das funções de agregação. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Eu quero obter a carga horária de cada professor. Então, eu estou fazendo um select em cima da tabela disciplina, porque é lá que está a carga horária. Lá tem o id professor, né? Então, vou agrupar em cima do id professor e vou somar a carga horária. Então, se eu estou fazendo o agrupamento em cima do id professor, aqui no grupo by também tem que ter o id professor. Então, ele me retornou aqui, ó, o professor 20 tem 120 horas, o professor 10, 160. Tem o valor em branco aqui. O que isso significa? Que eu tenho disciplina que não tem
professor atribuído a ela ainda. Então, soma dessas disciplinas sem professor deu 80 horas. E se por acaso eu quiser pegar apenas os professores com carga horária superior a 100, essa condição está em cima da função de agregação. Então, eu tenho que usar, nesse caso, o having para fazer esse agrupamento, essa condição, aliás. Então, having some carga horária maior que 100. Aí eu vou ter como resultado, né, os professores 20 e 10 aqui que tem carga horária maior que 100. Eu também posso ter consultas com where e com having. Nesse exemplo aqui, ó, eu quero a média para cada I de aluno, considerando as disciplinas 100 e 200, e eu só quero médias superiores a 80. Então, eu primeiro, com o R, eu filtrei para pegar só as disciplinas 100 e 200 na imatriculado, e depois eu filtrei em cima da média para me pegar só as médias maiores que 80. Até o momento, a gente tinha visto consultas usando apenas uma tabela. Só que o diferencial do modelo relacional é que a gente quebra os dados em várias tabelas, principalmente para a gente evitar a redundância de informação, mas na hora de consultar eu tenho que juntar esses dados. Isso é feito com a operação de junção. Nós temos 3 tipos de operações de junção. A junção de produto cartesiano, que simplesmente combina todos os dados de uma tabela com todos os dados de outra tabela, sem fazer nenhuma consideração desses dados. Nós temos a junção interna, que talvez seja mais usada, onde eu vou combinar os elementos de 2 tabelas, mas eu vou considerar um valor comum em um campo para fazer a ligação. Esse campo vai ser normalmente a chave estrangeira que está ligando as 2 tabelas. Nós temos a junção externa, que ela é parecida com a junção interna, só que além de combinar os dados, eu mostro mais dados que não combinam também. Aqui nós temos um exemplo de produto cartesiano. Quero combinar as duplas aqui de nomes de professores e alunos. Então, eu simplesmente coloco select o nome do aluno que está vindo da tabela aluno, o nome do professor que está vindo da tabela professor. From aluno, vírgula, professor. E aí eu vou ter esse resultado aqui. Outra maneira de fazer o produto cartesiano é usando o cross join. Então, from aluno, cross join, professor. Vai me dar o mesmo resultado. A junção interna ela é mais útil, né? E ela usa as chaves estrangeiras para fazer a amarração dos dados, como a gente já havia adiantado. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor. Eu quero os nomes dos professores e as disciplinas ministradas por esses professores. Como que eu faço? Select p.nome professor. Observem aqui que a gente está usando a renomeação da tabela. Vou renomear professor como P e vou renomear a disciplina como D. Vírgula d.nome disciplina, from professor as P, disciplina as D, where p.id professor igual a d.id professor. É aqui, ó, nesse where, que acontece a condição de junção. Então, eu só vou mostrar informações onde eu tenho o id do professor da tabela professor igual ao id professor da tabela disciplina. Observem que esse id professor é uma chave estrangeira na tabela disciplina. Então, é pela chave estrangeira que eu vou fazer a junção entre os dados. Outra maneira de fazer essa consulta é usando o inner join. From professor as P, inner join disciplina as D, on p.id professor igual a d.id professor. A gente pode omitir esse inner também, usar só o join aqui que também funciona. Vou ter o mesmo resultado dessa consulta anterior.
Aqui nós temos outro exemplo de junção interna. Agora nós vamos usar 3 tabelas, porque eu quero o nome dos alunos, disciplina cursada pelo aluno e a nota na disciplina. A nota está na tabela matriculado, o nome da disciplina está na tabela disciplina e o nome do aluno na tabela aluno. Então eu preciso dessas 3 tabelas. Aqui no select eu estou colocando a.nome aluno, o A é a tabela aluno que eu renomeei, D.nome disciplina, M.nota. E como que é feita a junção aqui? Na tabela matriculada eu tenho uma chave estrangeira para aluno e uma chave estrangeira para disciplina. Então eu tenho 2 condições aqui no where. A.id de aluno igual a M.id de aluno, fiz a ligação da chave estrangeira para o aluno. And D.id de disciplina igual a M.id de disciplina. Fiz a ligação com a chave estrangeira para disciplina. O resultado dessa consulta é este aqui, mostrado nesse slide. Junção natural. Quando a gente tem o campo da chave estrangeira com o mesmo nome na tabela origem e na tabela destino, eu posso usar a junção natural sem especificar a condição de junção ali no campo where. Então, se eu colocar natural join em cima das tabelas aqui, eu vou ter o mesmo resultado do anterior. É claro que nem sempre isso vai acontecer, né? Mas dá para ser feito dessa maneira. Junção externa. Temos 3 possibilidades de junção externa. A junção externa à esquerda, left outer join, junção externa à direita, right outer join, e temos a junção externa completa, full outer join. Como que funciona? Imagine quando você está fazendo uma junção entre 2 tabelas, que tem uma tabela, a primeira tabela que você informa está do lado esquerdo e a segunda tabela está do lado direito. Se eu uso o left outer join, ele vai fazer a junção interna normal, que a gente já viu, combinando os campos das 2 tabelas, e ele vai pegar na tabela esquerda aqueles campos que não têm correspondência na direita, vai mostrar eles e vai preencher com nulo os valores da direita. A right join funciona de forma parecida, né? Ele vai fazer a junção normal das 2 tabelas, aí ele vai pegar os campos da tabela da direita, que não tem correspondência, vai mostrar os valores desses campos e vai preencher com nulo os campos da tabela que está à esquerda. E a full join vai fazer o left e o right ao mesmo tempo, ou seja, eu faço a junção fazendo a correspondência dos dados das 2 tabelas, depois eu mostro os dados da esquerda preenchendo com nulo da direita e mostro os dados da direita preenchendo com nulo os da esquerda. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor. Eu quero obter todos os professores, mesmo aqueles que não têm disciplina e suas respectivas disciplinas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o nome do professor e o nome da disciplina. A primeira tabela que eu estou colocando é professor, então ela vai estar do lado esquerdo e a disciplina vai estar do lado direito. Como eu quero mostrar os nomes de professor mesmo sem disciplina, então coloco professor, left join, a disciplina. Esse outer aqui ele pode ser omitido também, eu posso usar só left join. E aí eu vou ter o nome do professor, o nome da disciplina, on P.id de professor igual a D.id de professor. Então, ele combinou todo mundo que tem disciplina, depois ele vem e mostrou o professor Rodrigo aqui, que não tem disciplina. Agora vamos fazer uma consulta parecida. Eu quero obter todas as disciplinas, mesmo aquelas sem professores, e seus respectivos professores. Então, eu vou forçar aqui, colocar a disciplina do lado direito, do mesmo jeito, só para eu poder usar o right aqui, Então, professor, disciplina. Quem está do lado direito é disciplina. Então, right join. O que ele fez? Mostrou todo mundo aqui, disciplina que tem professor. E depois mostrou a disciplina de redes, que está sem professor.
E aqui nós temos um exemplo com full join. Então, todas as disciplinas, mesmo sem professor, e professor mesmo sem disciplina. Então, professor full join disciplina. Mostrou todo mundo que tem correspondência. Depois mostrou a disciplina de rede sem professor e o Rodrigo sem disciplina. Existem situações que eu preciso usar a mesma tabela mais de uma vez. Nesse caso, eu posso colocar a tabela duas vezes na cláusula from e renomear ela com nomes diferentes. Vejam esse exemplo: obter as disciplinas ministradas pelo mesmo professor. Então, nesse caso, eu vou usar a disciplina primeiro renomeando como D1, depois renomeando como D2. Para mostrar o nome, eu vou usar o nome da disciplina de D1. Aí eu faço uma junção de D1.id professor igual a P.id professor. Depois eu vou colocar D1.id professor igual a D2.id professor. Ou seja, tem que ser o mesmo professor em D1 e em D2. E além disso, eu coloco D2.id disciplina diferente de D1.id disciplina. Por quê? Senão ele vai considerar a mesma disciplina, que logicamente tem o mesmo professor. Então, como resultado dessa consulta, eu tenho aqui, Roberto, ministra disciplina de algoritmo e banco de dados. E o mesmo caso de cálculo e álgebra, que é ministrado pelo professor Carlos. Limite e offset. Além de mostrar os dados, eu posso querer paginar os dados, ou seja, mostrar partes por partes do dado. Isso eu posso fazer com o limite e offset. Limite me diz a quantidade máxima de registro que eu quero exibir e offset me diz a partir do registro do número tal, começando pelo zero, é claro. Então aqui eu estou querendo mostrar da segunda até a quinta linha. Então, coloquei um offset de 1, a disciplina 100 não foi mostrada. Criando tabelas a partir de consultas. Esse recurso pode ser muito interessante para mim fazer manipulações no banco de dados. Como que eu faço? Create table as e faço o select logo em seguida. Então, criei uma tabela aqui, chamada ADN, usando o resultado dessa consulta. É muito comum também a gente usar o create temporary table, ou create temp table. Porque aí eu crio uma tabela temporária, quando eu encerrar a conexão com o banco, o SGBD apaga essa tabela para mim. É interessante também a gente fazer o quê? Inserções de dados usando o select. Nesse exemplo aqui, eu quero matricular todo mundo na disciplina de redes. Eu sei que o ID da disciplina de rede é 600. E a gente usa a tabela matriculado para fazer a inserção, matricular os alunos nas disciplinas. Então, vou inserir na tabela matriculado. Quais campos que eu tenho que preencher lá na tabela matriculado? O ID da disciplina, o ID do aluno e a nota. O ID da disciplina vai ser sempre 600. A nota vai ser sempre 0, porque eu estou só matriculando, depois preencho a nota. Mas o ID do aluno, eu quero matricular todos os alunos. Então, o que eu faço? Eu posso fazer um select na tabela aluno. Select 600, ID aluno, 0, que é a nota, from aluno. E aí eu vou inserir todos esses alunos lá. Vamos fazer essa instrução aqui para a gente visualizar o funcionamento aqui. Vou copiar aqui. Primeiro eu vou fazer um select aqui no matriculado. A gente observar que não tem nenhuma matrícula na disciplina de rede. Agora eu faço a inserção. Se eu fazer o select novamente, inserir todos os 4 alunos aqui. Vou apagar novamente as matrículas nessa disciplina, que é só para demonstrar o funcionamento. Delete from matriculado. Você errar uma consulta aqui no PSQL, você pode usar a setinha para baixo e para cima, voltar e corrigir aquela consulta que você errou.
where each discipline igual a 600. Se eu selecionar novamente, beleza, não está mais as matrículas na disciplina de rede. Eu também posso fazer update com o resultado de um select. No caso do update, normalmente é sempre bom a gente criar uma tabela temporária. Então, imagine que eu quero atualizar a média de todos os alunos. Eu posso criar uma tabela temporária contendo a média de cada ID aluno. Faço um select aqui, crio uma tabela temporária. Depois eu faço um update na tabela aluno, onde eu vou colocar o valor da média puxando dessa tabela média aqui. Ó. É claro que eu tenho que colocar a condição where para mim pegar a média do aluno correto, né? Porque aqui eu tenho o ID do aluno na média, no matriculado eu também tenho o ID do aluno. Nós temos também algumas funções para trabalhar com dados temporais, grant date, grant time, para pegar a data e a hora atual. O date part e o extract são úteis para a gente pegar pedaços de datas, né? Então, por exemplo, quero pegar o mês da data de nascimento do aluno, quero pegar o ano da data de nascimento. E temos também o now, que serve para pegar a data e a hora do sistema. Então, vocês façam esses exemplos aqui e observem o resultado que vai aparecer. Agora nós vamos ver subconsultas. O que são subconsultas? Uma consulta dentro de outra consulta. A maneira mais comum da gente utilizar subconsulta é nas cláusulas where ou having de um select. E as subconsultas podem ser usadas com as cláusulas exist, in, and, some e all. Vamos ver os exemplos aqui para a gente entender melhor. Eu quero uma consulta que obtenha o nome dos alunos que já obtiveram uma nota maior ou igual a 80. Então, aqui no where, eu usei uma subconsulta que pega os alunos que têm nota maior ou igual a 80. E na cláusula where dessa subconsulta, eu amarro o ID aluno, que eu estou pegando aqui, ó, que tem a nota maior que 80, com o ID aluno que está na consulta externa. Então, eu vou conseguir pegar somente o nome desses alunos, né? Eu poderia mostrar que o nome com a nota dava para mim fazer sem uma subconsulta? E dava. A gente fazia uma junção de aluno com matriculado, né, e mostrava o nome e a nota. Só que para me mostrar só o nome, aí não teria jeito. Eu tenho que fazer com subconsulta. Esse não é um exemplo didático, né, mas tem situações práticas que eu preciso fazer isso também. Exemplo com not exist. Eu quero obter o nome dos alunos que não cursaram disciplinas ministradas pelo professor José. Então, aqui eu pego as disciplinas que foram ministradas pelo professor José, que tem o ID 30, amarro com o ID do aluno da subconsulta com a tabela aluno aqui de fora e coloco nota que existe, que aí ele vai pegar o contrário, né? Se o aluno fez a disciplina com o José, ele não vai mostrar, vai pegar os demais alunos aqui. Também nós podemos usar subconsultas dentro do select aqui, ó, usando o case when exists. Aqui tem um exemplo interessante, onde eu listo as disciplinas informando aquelas onde o João e o José fizeram juntos. Então, nesse select interno aqui na subconsulta, eu pego, faço uma contagem de disciplina, onde o aluno é o José ou o João, coloco um having aqui, ó, maior, aliás, igual a 2, ou seja, se tem o José e o João, então tem duas matrículas desses dois alunos. Se isso aqui for verdade, eu coloco sim, se não for verdade, eu coloco não. Então, aqui nós temos, ó, disciplina de algoritmo, banco de dados e álgebra, eles fizeram juntos. Podemos fazer subconsultas com o in e o not in. Só que o ideal é a gente sempre usar o exists por questão de desempenho. As consultas com exists elas são mais eficientes do que usando o in.
mas de qualquer maneira eu mostro um exemplo aqui para vocês verem como que funciona. Quero obter os alunos que já tiveram nota maior que 80. Então, é igual aquela consulta anterior que a gente fez, só que usando o IN. O N e o SUM, eles são equivalentes e eles permitem que eu faça comparações de maior, menor, igual com valores de dentro da subconsulta. Nesse exemplo aqui, ó, eu quero os alunos cuja média seja superior à média de alguma disciplina que ele já cursou. Então eu faço a consulta aqui, ó, com a média das disciplinas aqui, média de cada disciplina, e aqui eu amarro com a média do aluno tem que ser maior do que alguma dessas médias aqui de fora, né? Nesse exemplo aqui eu não amarrei o aluno com a média dele mesmo, né? Para mim fazer isso eu teria que ter colocado um R aqui amarrando com o I de aluno aqui de dentro. É só um exemplo para a gente ver. E o all aqui eu estou usando para me obter os alunos que a média esteja inferior à média de todos os alunos nas disciplinas. Então eu uso all aqui, ó, média menor do que all. Aqui eu estou calculando a média das disciplinas. Então a média menor que todas as disciplinas. E aqui nós temos as referências. A principal referência seria a documentação do Postgres, que é o banco de dados que a gente está usando, o SGBD que a gente está usando. E novamente eu peço para vocês curtirem os nossos vídeos e se inscreverem no nosso canal. Até mais, pessoal!